for pra cá, pra lá, você achar melhor ainda. Boa noite a todos. Uns recadinhos iniciais, antes que eu esqueça. Amanhã, quinta-feira, haverá palestra à tarde, 2h30, de passes. Já me perguntaram se a cruzada ia fechar amanhã por causa de feriado. Não, amanhã é normal, e domingo também. Domingo aberto, tá? Palestra e passe no domingo de Páscoa. Domingo, 8h30 da manhã. Amanhã, quinta-feira, às 2h30 da tarde. Certo? A cruzada continua arrecadando alimentos não perecíveis para as cestas deste mês, das famílias carentes e do curso de grávidas carentes que a gente tem na casa. E vocês devem se lembrar que a gente está com uma rifa sorteando uma cesta de produtos do Boticário. O número da rifa é R$10 somente. Faltam 12 ou 13, né, Beatriz? Para a gente fechar essa rifa e fazer o sorteio. Quem quiser ajudar, é uma cesta de produtos do Boticário no valor aproximado de R$600 a R$800. Quem ganhar vai ganhar essa cesta toda. E a cruzada também, lembrando que a gente arrecada roupas, calçados, tudo que for usado, tudo que for de supérfluo para vocês, a cruzada faz bazar para arrecadar e pagar as despesas da casa. O que vocês tiverem, já veio de tudo aqui: abajur, cama, penteadeira, panela, porta-retrato, tá? Então aqui tudo é convertido em bazar, né, dona Benê? É isso aí. É com grande alegria que a gente recebe o nosso irmão Ricardo Caixeto, da cidade de Guaraci, um estudioso da doutrina espírita, uma pessoa, uma família, de uma família excepcional, um amigo nosso da jornada do Espiritismo. Muito obrigado pela presença na nossa casa hoje. Quem quiser achar mais sobre o Ricardo no Facebook e no YouTube, né, Ricardo? Pode procurar lá. Tem aula do Evangelho, tem palestras, sempre estudando. A gente não pode parar. O Espiritismo pede isso da gente, né? Sempre evoluir. Então vamos acalmando os nossos pensamentos, vamos nos desligando de tudo que aconteceu hoje lá fora, das tribulações da nossa vida, de tudo aquilo que veio, de certa forma, atrapalhar a nossa conexão com Deus, com o nosso Pai. Pai de bondade, Criador dos mundos, divino, eterno, Pai de perfeição infinita, estamos mais uma vez aqui na nossa querida cruzada, buscando um encontro contigo, Pai amado, com seu Filho Jesus, que nos governa, com os Espíritos de luz, com os nossos guias protetores, neste ambiente salutar de amor, de renovação, de estudo, de
eleição. Que possamos, Pai, no trânsito durante a nossa vida, te ouvir, te sentir, te enxergar. Que possamos ter paciência quando o fracasso bate à nossa porta e nunca nos revoltarmos. Que possamos deixar de lado o desespero, as angústias que atrapalham e contaminam o nosso raciocínio, o nosso trabalho no amor. Que possamos deixar de lado toda aquela irritação, aquela revolta, aquele processo depressivo e angustiante da ansiedade que muitas vezes toma conta de nossas vidas. Possamos enxergar, Pai, na cartilha divina o Evangelho, um guia seguro, um manual de instruções para a vida, e caminharmos os passos de Jesus, na benevolência, na caridade, na indulgência, na assistência ao próximo, ao amigo, ao inimigo, ao irmão, aos familiares. Onde houver um grito de dor, de angústia, Pai, que se instale a sua luz em nossas vidas. E este código, o Evangelho, possa fazer parte do nosso vocabulário, da nossa vida, das nossas atitudes como cristãos. Postura cristã, Pai, à luz de Jesus, o nosso maior modelo terreno, que nos mostra o caminho para sairmos das aflições. Rogamos ao mentor do nosso irmão Ricardo que derrame sobre ele todas as bênçãos nos ensinamentos desta noite e que possamos sair daqui fortalecidos no amor, na prosperidade, na junção de nós, filhos do Pai, abraçados na fraternidade divina. Que assim seja. Nosso irmão Ricardo. Boa noite, meus amigos. Agradeço a presença de todos vocês aqui nesta casa. Agradeço o convite que nos foi feito para que estarmos mais uma vez, já com pessoas que consideramos nossas irmãs, nossos irmãos em jornada. É para nós sempre uma grande alegria vir à cruzada, atender a este momento de compartilhamento do Evangelho e dos ensinos dos Espíritos. Espero que estejam bem nessa noite, que estejam em paz. Vamos rogar a assistência amorosa de Jesus nesse momento, que possamos subir o pensamento para encontrar com o dele, elevando ao Mestre as nossas necessidades pessoais, as vibrações que o nosso coração tem trazido, as alegrias e as tristezas, aquilo que agradecemos e aquilo que ainda não sabemos agradecer, que possamos colocar diante de Jesus nessa noite, para recebermos dele a luz necessária para cada um no momento que está de sua vida, que possamos ser amparados pelo seu amor, que as entidades amigas desta casa de oração possam atender especialmente cada um de vocês em suas necessidades no tempo em que aqui estiverem, para que retornem em paz e amparados para seus lares. E vamos pedir ao Mestre também que nos ajude com a reflexão da noite. Eu não sei se isso
é alguma coisa predestinada, mas no último ano eu estive aqui também na Semana da Páscoa, né? na quarta-feira da Páscoa, e fiz uma reflexão sobre a Páscoa, pois nós vamos caminhando, sentindo as energias dos momentos que a cultura da Terra insinua a cada um de nós. E hoje, novamente, gostaria de fazer com vocês uma reflexão em torno da Páscoa, mas que será diferente da que fizemos no último ano. Vamos tentar trazer um outro elemento que está fixado nessa experiência de Jesus, pois antes de mais nada, a Páscoa foi uma experiência para o Cristo, que é para nós um grande ensinamento, não é? Que nos traz uma reflexão muito importante para entendermos a real posição do Evangelho que está colocado diante de nós, espíritos imortais, em jornada ascensional. Para entendermos de fato qual foi a missão do Cristo e o que Ele espera de nós. Espera aquela época e espera ainda hoje. A festividade da Páscoa, ela é muito antiga, ela não é cristã, ela é uma festa dos judeus. Uma das mais importantes festas dos judeus. Os judeus, meus amigos, eles constituíram um povo e uma estrutura social e cultural que durou muito tempo. Moisés, não sabemos exatamente o ano de seu nascimento, mas estima-se que tenha nascido mais de 1000 anos antes de Jesus. E antes de Moisés já tínhamos outros patriarcas daquela nação, como Abraão, Isaac e Jacó, os quais foram chamados pelo Altíssimo, né, para organizar aquele povo. Então a história dos judeus é muito antiga. Ela toma então um período muito largo de tempo até chegar nos dias de Jesus. Nós, como pátria, acumulamos apenas 500 anos. Os judeus tinham talvez 1500 anos de ajustamento social, né, de comunidade, quando Jesus encarnou. Então ali já haviam muitas tradições, muitos valores, muito investimento do alto para a evolução daquela comunidade. Se retrocedermos no tempo um pouco mais, nós vamos descobrir a população que deu origem ao povo judeu, vinda exilada para este planeta de outros planetas, mais precisamente do sistema da Estrela de Capela. É uma história que talvez alguns de vocês conheçam, pois ela nos é dada junto do ensino dos Espíritos, sobretudo na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então os vínculos que uniam aquele povo eram muito antigos. Eles datavam de outras humanidades, que nós nem temos notícias de quais foram, nem do tempo que iniciou a aglomeração daquele povo. Pois ali havia um reencontro de espíritos que já estavam unidos por laços de afinidade desde as suas vivências no sistema de Capela. E o povo hebreu, ou judeu, como queiram designar, eles tinham uma peculiaridade. Sem essa peculiaridade é muito difícil entender a sua história na Terra, né? Pois quando nós olhamos para a história dos judeus na Terra, nós vamos ver imensas dificuldades, dores coletivas muito complicadas. Já naquela época de Jesus, um monte de experiências muito difíceis já haviam vivido. E depois do Cristo, outras muito piores, não é? Como a destruição da cidade no ano 70, na guerra judaico-romana, e bem mais adiante, com o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Então vejam que é um povo que traz uma experiência complexa com a lei de justiça, sempre encontrando determinadas formas de espiar e avançar. Para entendermos o sentido da Páscoa para eles, temos que ter essa noção. Estamos falando de um povo sofrido, que trazia dores grandes na consciência.
E consta a história, a época da encarnação de Moisés, que o povo judeu, em sua grande parte, estava recolhido no Egito. À época ainda existiam os faraós do Antigo Egito, recolhidos como escravos. Naturalmente não devia ser todo o povo, não é? Mas uma grande parte dele, por razões variadas, da forma como eles eram nômades, não é? Então eles ficavam viajando, acabaram por ficar aprisionados no Egito, e ali eles foram escravizados pelos faraós. E escravizados, não vamos imaginar que seja como fizemos aqui, né, na época da escravidão negra, que tínhamos as senzalas, aquela coisa toda. Não era bem assim. Eles tinham suas casas, tinham suas habitações, podiam cultuar os seus deuses, mas por serem estrangeiros, a eles eram impostos muitos deveres e compromissos para com o Império Egípcio, né? E eles não podiam deixar aquela localidade. E era muito difícil viajar naquela época. Mesmo que quisessem, não conseguiriam. Isto era o povo que vivia sob um jugo estrangeiro, numa terra estrangeira, sem como saber resolver aquilo. E esse tempo da experiência dos judeus no Egito durou mais de 400 anos de história, aproximadamente 430 anos. E foi muito difícil essa experiência. E para completar o ciclo dessa experiência de escravidão, o Altíssimo chama Moisés, que foi uma encarnação de um missionário na terra, missionário do Cristo, que veio ajudar aquele povo a reanimar forças, a recompor os seus destinos e a escrever uma história diferente em outras terras. E a ação de Moisés então se deu e está muito bem relatada no livro de Êxodo do Antigo Testamento, em que vamos ter a história da encarnação de Moisés, da forma como ele nasce, da forma como ele cresce e do chamado que ele exerceu e dirigiu para que aquele povo saísse do Egito e chegasse até na região da Palestina, onde hoje existe o Estado de Israel, reconstituído, não é? No século XX. Mas onde na época Jesus esteve, quando nós falamos da Judéia, da Galileia, daquelas províncias, estamos falando da Palestina. E essa viagem, essa fuga do Egito, muitos vão conhecer porque ela está relatada até em filmes, não é? Em novelas, naturalmente com um aspecto ficcional, não é? Que temos nesse tipo de produção. Mas para entendermos esse povo e o sofrimento que eles tinham, depois de todos esses anos naquela situação, Moisés, por vários movimentos ali, pois ele era um médium de poderes extraordinários, não é? Ele consegue, depois de muitas dores impostas ao povo egípcio, com as pragas, as 7 pragas, ele consegue convencer o faraó da época a deixar que os judeus saíssem daquela terra. E Moisés os conduziu em viagem pelo deserto, que durou muitos anos, pois eles iam devagar, acampavam, iam para lá e para cá, até chegarem de fato na terra para eles prometida, a Palestina. Só que, para entendermos a Páscoa, a gente tem que detalhar como que eles saíram de lá, para vocês entenderem o que aconteceu com Jesus na sua desencarnação, pois o Mestre desencarnou na festividade da Páscoa. E não vamos contar as 7 pragas, né? Pois elas não precisam aqui para o nosso detalhamento, mas apenas a última delas. Depois de vários sofrimentos coletivos que se abateram sobre o Egito, o faraó, com o coração endurecido, não estava deixando os judeus serem libertos, né? E irem em um grupo conduzidos por Moisés. E aí então veio a última praga. E a última praga era que, numa certa noite, o Altíssimo enviaria um anjo da morte, um destruidor, que iria de casa em casa no Egito, em todo o Egito,
iria tirar a vida do primogênito de cada família, não só de cada família, mas também de cada criação, dos gados, carneiros, camelos, tudo que eles tinham naquela época. O primogênito é o primeiro que nasce, e eles iriam perder a vida. Essa era a promessa, né? Para abalar, por fim, a resistência do faraó. Só que os judeus estavam lá, eles eram muito numerosos. E aí, como que iria distinguir então a casa dos judeus com a casa dos egípcios, né, do povo daquela cidade, daquela localidade? E aí o Altíssimo orientou a Moisés que falasse ao povo que naquela noite sacrificasse um cordeiro e com o sangue daquele cordeiro marcasse os umbrais da porta. Não estamos falando das regiões umbralinas, né? Esse é o batente da porta, de um lado, de outro, e a verga que fica em cima, com o sangue do cordeiro sacrificado. E naquela noite eles ceariam a carne daquele cordeiro. Quando viesse a tal da praga, né, o anjo da morte, ele encontrando a casa de um judeu marcada pelo sangue do sacrifício de um cordeiro, ele iria saltar aquela casa e iria para a próxima. E ali o primogênito não morreria. E aí nasceu o nome da festividade de Páscoa, Pessar, que era saltar. Pois foi aquele momento em que, por saltar a casa dos judeus, poupados foram de perderem os seus primogênitos. Mas muitos perderam no Egito os seus primogênitos. Uma grande calamidade social se instalou. E o faraó, atordoado, deixa que Moisés leve aquele povo todo em viagem para a terra prometida. Então a Páscoa, meus amigos, simboliza a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. É isso, não tem nada a ver com ovo de Páscoa, com coelhinho, nada dessas coisas. Era um momento de dor complicada que foi sanada por um movimento divino que os liberta. Então, quando eles conseguiram efetivar aquela viagem, aí tem todo aquele relato do Mar Vermelho que é aberto, né? Aquela fuga complicada que se deu, a caminhada no deserto até chegar na Terra Prometida, e por aí vai. Os que gostam das histórias do Antigo Testamento vão saber do que eu estou falando. Mas eles conseguiram. E depois de conseguir a liberdade do Egito, a tradição daquele povo determinava que em cada ano, no mês que iniciava o ano, que era na primeira semana em que tinha lua cheia na primavera do hemisfério norte, que é essa semana onde nós estamos hoje. Para nós é outono, para eles é primavera, pois o Estado de Israel fica no norte, né? Eles celebrassem a Páscoa, para lembrar dos 400 anos de escravidão no Egito. E era uma festa tão importante que reunia em Jerusalém milhões de pessoas que peregrinavam até aquela cidade para fazerem a ceia, para fazerem os sacrifícios, para lembrarem daquela história antiga do povo judeu. Eles tinham o hábito, por exemplo, de na semana da Páscoa não comer alimentos fermentados. Qual é a lógica disso? É que, como foi um movimento muito rápido, a perda dos primogênitos e o faraó ter deixado eles viajarem, eles saíram apressados e os pães não tiveram tempo de ser fermentados, eles foram levados e consumidos do jeito que estavam, que a viagem foi iminente. Não é? Veja como eles lembravam, é tradição, né? Porque os nossos antigos, quando fugiram da escravidão, comeram pão não fermentado. E aí eles comiam naquela semana também ervas amargas para lembrar dos 400 anos de escravidão como uma experiência difícil daquele povo antigo. Não é? E também faziam o sacrifício do cordeiro para também lembrar do que havia acontecido no passado. E assim era a festividade da Páscoa, Pessar. E foram nesses dias que Jesus escolheu para desencarnar. Porque não sabemos, né, por que ele escolheu. Mas algumas indicações nós temos.
Primeiro, era o momento em que a cidade de Jerusalém estava superlotada. Isto é, haviam muitas pessoas ali. Que Jesus iria ministrar as últimas lições do seu evangelho nos dias da sua desencarnação, com a crucificação. Então era necessário que as pessoas observassem o que viria a acontecer. Então foi escolhida aquela Páscoa daquele ano, que foi o ano 33, para a desencarnação do Mestre. E a cidade estava cheia, de pessoas. E ali naquela semana Jesus tem a ceia. A ceia que é relatada é exatamente a ceia que eles faziam, os judeus faziam para lembrar da festa da Páscoa. E Jesus o fez como última para os seus discípulos. E então o Mestre deixa a vida do corpo físico naquele momento, frustrando as expectativas de quase todo mundo sobre como seria o destino do Messias, dele, o Mestre. Porque Jesus termina de uma forma que ninguém esperava. Não é? Nós comentamos isso aqui no ano passado, quando falamos da Páscoa. Pois ele era amor, ele era a presença de Deus na terra, ele trazia poderes inimagináveis e agiu com esses poderes para a vitória do bem. E aí, de repente, ele deixa-se ser aprisionado, deixa ser julgado injustamente, ele é levado a chibata por Pilatos. Pilatos confirma a sentença que os judeus haviam determinado de morte para ele, entrega Jesus àquele povo que o obriga a carregar a cruz até o Gólgota, e na cruz Jesus desencarna. Isso foi uma quebra de expectativa imensa, pois como pode alguém com tantos poderes deixar-se morrer daquela forma? Não é? O que será que Jesus estava nos mostrando? Mas Jesus não terminou na cruz. A cruz foi o grande símbolo de um movimento que é desta humanidade terrestre e que Jesus queria deixar para nós, em que muitas vezes, isso não é lei no universo, vejam bem, é a experiência dessa humanidade. Muitas vezes o caminho da dor, do sofrimento, tem mais poder de redenção do que os caminhos do amor. Mas isso não é lei divina, isso é crença desta humanidade. Quando os Espíritos falam da capacidade redentora do sofrimento, eles não estão falando de uma vontade de Deus, eles estão falando de um movimento desta humanidade, da história coletiva dos humanos que evoluem. Porque Jesus esteve encarnado em outros planetas em missão como esteve aqui e morreu de idoso. Não foi parar na cruz. Lá os seus caminhos não foram da dor como foi aqui. É uma questão nossa. E é por isso, meus amigos, que essa semana, ou melhor, os dias da Quaresma, são os piores dias vibratoriamente falando do ano. Estranho, não é? Se estamos falando do Mestre, que é amor infinito, daquele que nos deu a vida em plenitude, os dias em que nós lembramos dos seus últimos momentos são os piores. A sexta-feira da Paixão é um dos dias de mais baixa vibração, se não de mais baixa vibração do ano inteiro. Pois nós temos bilhões de espíritos abatidos energeticamente, vibrando naquele dia. Vibrando nas forças da culpa, pois o crime da cruz é de todos nós. Vibrando na dor do Mestre, que em verdade foi redenção, mas a gente vê só a dor. Então é o pior dia. Hoje nós temos amenizado um pouco, mas um tempo atrás você não podia fazer um movimento diferente na sexta-feira santa, não era assim? Podia pegar uma vassoura para limpar a varanda, que era uma coisa absurda. Você tinha que estar compungido, com o coração apertado. Então pensem, bilhões de espíritos pensando assim num único dia, o que você acha que acontece no mundo espiritual? Será que é Jesus quem fica feliz? Ou são as entidades trevosas?
Então é contraditório. Até as festas humanas e religiosas são estranhas, né? Porque a gente faz as coisas ficarem diferentes. Mas o ensino de Jesus ali não era um ensino de derrota. Era um ensino que lembrava da libertação do povo do Egito. Pois a cruz e a Páscoa para o Cristo era sinônimo de liberdade. Os judeus na época foram libertos de uma escravidão que era física, pois eles estavam constrangidos no Egito pelos seus corpos, né, obrigados a trabalhos forçados. E interessante que Egito, na língua hebraica, Mitzrayim significa limitação, pois a língua hebraica é extraordinária, ela tem essas coisas. Então estar no Egito é estar limitado, estar restrito. E a Páscoa liberta-os. E Jesus escolheu morrer na Páscoa por quê? Porque ele iria oferecer outra lição de liberdade. A liberdade como Cristo. Que não é liberdade das forças físicas, pois Jesus estava preso. Ele foi crucificado. Então não era libertação física. Era uma liberdade mais profunda. Era uma liberdade espiritual. Pois Jesus, deixado o corpo, completada a sua missão, estava integralmente livre para vibrar e comparecer em qualquer lugar deste universo, dos universos infinitos. Não havia nenhuma lei que constrangia Jesus a olhar para trás, como tem para nós. O Mestre deixa o corpo e sobe livre, em glória. E ele volta para nos mostrar a sua glória, que era vida em abundância. Mostrando também a sua liberdade, que viria a ser a nossa também. Mas como que se conquista essa liberdade com Jesus? Para entendermos isso, meus amigos, nós temos que... Há uma conversa que Jesus teve com os judeus para vocês entenderem esse dilema. Pois muitos de nós ainda procuram liberdade física. Liberdade de agir no campo físico, de poder fazer várias escolhas diferentes, ir para lugares, ter experiências, não é? Não se vincular a muitos compromissos. Nós ainda temos esse foco de liberdade. E aí Jesus, em conversa com os judeus, disse assim, uma frase que é muito conhecida de todos nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Está em João. E aí os judeus que ouviram ele falando isso, responderam assim: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles achavam-se livres. Eles achavam que estavam livres. E Jesus responde assim a eles: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isto é, perde liberdade. E o que é o pecado? Sem trazer o amontoado teológico que estabeleceram, né, esse símbolo, naquela época e na origem linguística da palavra, pecado era simplesmente errar o alvo. Você queria buscar uma coisa, tinha uma meta e não conseguiu atender. Era só isso. Só que na fala de Jesus, essa experiência tira liberdade. E é exatamente aqui que está o ensino final da cruz. Porque Jesus completou uma encarnação inteira sem pecado, sem errar o alvo. Mesmo nos momentos mais duros da sua prisão injusta, da sua condenação, de ser ironizado, blasfemado, vilipendiado, pregado numa cruz. Mesmo nessas horas mais difíceis, ele não errou o alvo. Terminou a sua encarnação completamente livre, pois nele não tinha pecado. Porque ele já conhecia a verdade. E nós terminamos as nossas encarnações assim? Será que nós finalizamos uma vida na terra sem pecados como mestre?
sem nunca ter errado o alvo? Não, nenhum de nós, nem Francisco Xavier. Nenhum de nós está nesse nível ainda. Mas há uns que estão mais avançados do que outros em acertar mais do que errar. E é esses que estão mais avançados que nós vamos ver essa liberdade com Jesus. Emmanuel tem uma mensagem chamada O Problema da Liberdade, para vocês entenderem qual que é a questão aqui. E ele vai dizer assim: o direito vem libertando os cidadãos da escura nódoa do cativeiro no vasto círculo dos povos. Então as leis humanas têm dito: o homem é livre, tem esse direito, tem aquele direito, tem aquele outro direito. Decretos, proclamações glorificam a liberdade. Entretanto, o homem, privilegiado herdeiro da inteligência no mundo, ainda continua escravo adentro de si mesmo. Embora todas as leis humanas proclamando a nossa liberdade, nós continuamos escravos dentro de nós. Se voltarmos, por exemplo, na época da Revolução Francesa, extremamente paradoxal, experiência humana, nós tínhamos pessoas falando da fraternidade, da liberdade, da igualdade, mandando guilhotinar outras pessoas, para dali a pouco eles próprios serem guilhotinados. Porque a lei de justiça lá funcionou rapidinho. Uma semana era um, na semana era você, na semana seguinte. Algo extraordinário. Falando de liberdade. Aí nós perguntamos: será que algum daqueles homens era livre? Será que eles deixaram aquelas encarnações livres? Pesados grilhões acorrentam-nos à inferioridade e à sombra, convertendo-o em fantasma de dor e treva, quando poderia erguer-se à condição de semeador de alegria e de luz. Há então grilhões que nos prendem à inferioridade e à sombra. Inferioridade é o quê? São as nossas imperfeições. É normal para espíritos imaturos, mas são prisões para nós. E sombra é o quê? Aquilo que nós não queremos ver ou rever de nossa própria constituição, de nossa própria vida. É aquilo que você nega que é. Nós estamos cheios disso. E isso nos escraviza. Vai dizer Emmanuel: mais que o rebanque, os castigos, dilacerantes dos antigos capatazes de fazenda, a ira enrijece-lhe o coração. Veja as comparações que Emmanuel vai fazer aqui. Para lá dos castigos dos escravos nas senzalas, que nós conhecemos bem, martirizados como foram, para lá desses castigos da escravidão na terra, Emmanuel vai dizer: a ira enrijece o coração, a avareza enregela-lhe o íntimo, congela o íntimo, a crueldade aguilhoa-te o sentimento, acorrenta o sentimento, a incompreensão vergasta-lhe a alma, e a ignorância espanca-o infatigável, ferindo-lhe a mente e a carne com os azorragos do seu nefasto domínio. Veja que Emmanuel está trazendo aqui a verdadeira escravidão. Não é a dos cativeiros em que haviam os capatazes. A verdadeira escravidão é a ira, a avareza, a crueldade, a incompreensão, a ignorância. E podemos adicionar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o apego, os ciúmes. Esses são os nossos verdadeiros capatazes, pois esses nos mantêm presos. Porque, meus amigos, quando eu ajo baseado nessas forças, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma desarmonia na vida e vou ferir alguém. E quando eu firo alguém, ou esse alguém pode até ser a mim mesmo, manda a nossa consciência que eu fique ligado à reparação, pelo tempo necessário até me ajustar. Então, quando, num momento de ira, eu agrido alguém, eu constituo para mim uma dívida, me torno escravo daquela experiência.
Porque você pode falar assim: eu não quero ver essa pessoa, eu não quero mais saber dessa pessoa, eu vou me mudar de cidade, eu já superei, já foi. Você pode até naquela encarnação não ver mais, aí você desencarna e encontra com ela no mundo espiritual. E ela vai estar vibrando nos mesmos problemas daquele dia em que vocês entraram em conflito. Aí você fala: cadê a liberdade? Aí vocês reencarnam e a lei coloca um do lado do outro como irmãos, ou pior, né? Como marido e mulher. Você fala: Deus tem santa paciência. Cadê a liberdade? Onde é que está? Por enquanto não está. Pois todo ponto de desarmonia, conscientemente produzida, deverá ser harmonizado. Espírito livre, como o do Cristo, é só o que produz harmonia. Se Jesus tivesse levantado a voz 1 decibel sequer para o sumo sacerdote que o acusa injustamente, ele criaria uma desarmonia, pois ele teria faltado com o amor incondicional. Perderia a liberdade. Não perdeu. Entende? Então, meus amigos, quando nós somos visitados pelos conflitos, nós sempre temos várias escolhas a fazer. Nós podemos vibrar dessa forma e nos acorrentar às nossas próprias limitações. Ou podemos escolher outro tipo de reação, que não irá nos aprisionar, mas que irá nos libertar. Então, para o caso de um conflito de qualquer natureza, a única força libertadora é a do perdão, como Jesus ensinou. Qualquer outra reação vai te escravizar, mais ou menos. Porque você pode só brigar com a pessoa, você pode ficar em silêncio e falar mal dela depois, você pode ficar em silêncio e ficar projetando raiva para ela depois esquecer o assunto. Você pode na hora mesmo pegar um negócio ali e tirar a vida dela, né? Você pode reagir de vários jeitos. Qualquer um desses jeitos vai tirar algum grau de sua liberdade. Mas tem um jeito que não vai te tirar a liberdade, que é você conseguir, não é fácil, mas conseguir vibrar na força do perdão. Como Jesus conseguiu quando estava aos pés da cruz, olhando para todos e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus não se sentiu ofendido, nem injustiçado por ninguém. Ele era livre por isso. Nós ainda não somos. Entendem de que escravidão estamos falando? Então vai dizer Emmanuel: não valem as ordenações terrestres de liberdade para os instintos grosseiros. E será sempre perigoso ditar direitos humanos para seres irracionais que se bestializam. Não adianta a lei vir e dizer: nossa, você é humano, você é livre, se você está cheio de instintos grosseiros que você não domina, que você não controla. Um probleminha você já explode. Um conflito você já acha que é contra você, que a pessoa está contra você. Começa a imaginar um monte de coisa que não existe. São as nossas prisões. Dessas prisões, os judeus não foram libertados por pesar. Naquela época eles foram libertados de uma escravidão física mais dura que é material, mas a mais severa, que é a espiritual, eles ainda não haviam sido libertados. Jesus veio ensinar a fazer isso. Por quê? Porque Ele nos deu a conhecer a verdade. A verdade é o quê? É a lei divina. Quando o Mestre vive, Ele vivia ensinando a lei divina. Qualquer fala de Jesus era lei divina. Qualquer ação, qualquer fala que Ele não proferiu, qualquer gesto, tudo era Ele mostrando como é a lei. E Ele falou várias vezes: sou testemunha do que vi perante o Pai. Não sou eu quem faço, é o Pai quem faz. Jesus estava apenas trazendo das esferas divinas e celestiais a harmonia da lei que aqui nós não temos. Essa era a função da sua encarnação. Então, quando nós olhamos para Ele, é isso que temos que receber. E se conseguirmos trazer para a nossa vida, aí vamos alcançar a verdadeira liberdade. Entendem? Não é?
Conclui Emmanuel: só a educação pode produzir o milagre da regeneração comum, porque sem o homem renovado para o infinito bem, o mal se aproveitará de nossa desorientada independência para ampliar a infinita penúria. Sabe qual que é a diferença entre um mundo em regeneração plena e um mundo de provas e expiações? É que no mundo de regeneração plena, os espíritos já respeitam a lei das suas consciências. Não precisam de legislações exteriores. Vamos ficar desempregados. Graças a Deus. Eu estou esperando esse desemprego. Não precisa de advogado, de tribunal, de juiz, de Estado, nada. Por quê? Porque você sabe o que precisa fazer para que a harmonia da vida se manifeste. É só essa a diferença. Aqui, se alguém não mandar, a gente não faz. Se alguém não estiver observando, aí não faz mesmo. Pensa bem. Se quando a gente está ali, ninguém está vendo, sem testemunhas, entre aspas, você está vibrando amor incondicional? Não? É outras coisas, né? Então vai concluir Emmanuel: não hesitemos. A única propriedade inalienável da criatura é a sua própria alma à frente do Criador e Pai. A única propriedade inalienável, a única propriedade real é a nossa alma, o nosso espírito. É o que você faz agregar a ele de valor evolutivo ou de desvalor, conforme a experiência que você tem. Todo o resto é ilusão. Então, eu disser que eu sou proprietário de alguma coisa na Terra, é só até alguém me lá desapropriar o que eu tenho. Tem um monte de gente que pode me desapropriar, justo ou injustamente. Então, eu não sou proprietário. Agora, dos valores evolutivos da minha alma, não há poder no universo capaz de tirar de alguém o perdão quando esse alguém já conquistou o perdão. Não há poder no universo para isso. Mas existe poder no universo para colocar alguém em ira, em raiva, não é? Quando aquela pessoa não conseguiu ainda se dominar. Então, às vezes a gente fala assim: essa pessoa me irrita, como se a culpa fosse dela, não é? Irritamos juntos, porque você irrita ela também, não é? Porque o outro é o nosso jacaré, e você é o jacaré dela. Essa é a lei. Reunião de anjos só em mundos felizes. Mundos de provas e expiações é reunião de Shreks, né? E não vamos imaginar outra coisa, viu, gente? Isso é ilusão. Mas e Jesus? O que ele trazia de diferente que dava liberdade real para mim? E aí temos isso numa mensagem que eu preciso ler do início ao fim de Emmanuel, para vocês verem o padrão do Cristo, como ele reagia às situações. Emmanuel inspira-se naquele momento em que Pilatos vai ao púlpito de seu palácio, mostra Jesus ao povo e diz: eis o homem. E aí depois a gente falou para crucificar ele, né? E libertar o Barrabás. Apresentado o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, esqueceu a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado.
para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. E se podemos complementar, a verdadeira liberdade, somente nas linhas morais do Cristo. Veja como Jesus reagiu e como nós reagimos. É isso que diferencia um espírito livre de alguém que ainda está preso à sua própria consciência. E o mais extraordinário para mim é que Jesus, quando retorna vivo, ele aparece no meio da casa onde estavam reunidos os seus discípulos, sua mãe, Madalena, Maria Cleófas e vários outros, de portas e janelas fechadas. Ele aparece no meio. E ele olha para todos e não condena ninguém, não lembra do erro de ninguém, não fala assim: você me abandonou, você, João, estava lá, minha mãe nem vou falar nada, o outro que fugiu, nada. Jesus simplesmente aparece, mostra que está vivo e abraça espiritualmente todos aqueles, sem uma palavra de queixa contra ninguém. Isso é liberdade real. E havia passado só 3 dias. A gente gasta às vezes 3 séculos para conseguir perdoar alguém. E olha lá. Então, meus amigos, vamos refletir em que ponto da nossa conexão com Jesus nós estamos. Pois o Evangelho não é opinião de teólogo, não é ilusão de filósofo, não é teoria humana. Evangelho é a mostra real de uma experiência de um Cristo que reflete integralmente a divina lei. Ninguém na Terra, antes nem depois, conseguiu isso. Verdadeira Revolução Francesa se deu com a cruz do Cristo. Verdadeiras revoluções na Terra ali estavam materializadas. Pois ali brilhava uma luz que nunca na Terra brilhou e que talvez nunca brilhará por milhares de anos ainda. E a pergunta é: estamos refletindo essa luz? Ou ainda estamos lutando contra Jesus, tentando corrigir o seu Evangelho nos pontos onde a gente acha que ele estava errado? Pois muitas vezes eu me pego fazendo isso. Falo: mestre, o senhor falou, desculpa, isso aqui a gente até faz, mas esse aqui o senhor exagerou, não é? E aí depois eu já vejo que estava errado. Vamos pensar nisso. Pois às vezes as nossas buscas na terra, meus amigos, é só para você entrar numa jaula, fecha o cadeado e joga longe a chave. E você acha que está conquistando a liberdade. Não está. Liberdade real é só a que temos com Jesus no âmago de nossa consciência. Aos olhos do mundo, seremos como Jesus foi: um vencido, um coitado, um esquecido, um abandonado, um miserável. Mas por dentro brilhará uma luz diferente que na terra não se conhece. E só quem vive a experiência para dizer o que realmente verá nos planos espirituais, quando a sua alma se redimir à luz dessa verdade. Que Jesus abençoe vocês nessa caminhada que é pessoal e intransferível. Muita paz a vocês e façamos da Páscoa do Cristo um dia de vibrações mais altas, pois a sua morte na cruz não foi em vão. E esse crime talvez já tenha passado. Vamos lembrar do que veio depois. Muita paz a vocês. Muito obrigado.
muito bom. Não tenho nem palavras. Falei pro Ricardo agora que no finalzinho quase chorei. E a gente fala isso aqui quando estuda, né? Que o espírita, quando ele vai em busca disso que o Ricardo falou, parece que as células do corpo vibram. É essa comunhão. Eu chego até exagerado segunda-feira, né? Eu saio tudo descabelado daqui. Obrigado, cara. Sensacional. É isso aí. Deixar o homem velho para trás. Então, vamos sortear. Quem será que ganhou a cesta do Boticário? Os passistas aí, que não, se por acaso não estiverem aqui, deixa eu tirar o nome aqui. É assim? É, né? Quem comprou o número Elaine, se recorda? O sorteio foi Elaine. Você quer me ajudar aqui? Ah, achei. É esse aqui, né, Ricardo? Ó, Elaine, né? João alguma coisa. Uma letra, uma letra pior que a minha é bem ruim. Vai perder pela grafia. João o quê? João, não sei. Vem cá ver se é a letra do senhor, então. Eugênio? João C. Vem aqui, ó, Elaine, ó. Meu dedão aqui. Não. João C, parece Eugênio. Não tá aí? É o João? Ah, não acredito. Grande amigo João. Escolheu Elaine? Vê se é você aqui. Aqui, ó. Dedão aí. É? Ei, parabéns. Não. Mas é esse o combinado, senão você vai. Nós estamos ao vivo aqui na televisão, você vai me deixar sem graça. Então vai, ó. Peraí, vamos fazer diferente. Ó, o João tá doando de novo a cesta. Então eu. Hã? Faz outra então? Todo mundo concorda? Não, Eugênio. O João é irmão nosso, crescemos juntos. Oi? Mais uma lata de tinta, isso aí. Muito obrigado de novo ao irmão Ricardo. E vamos para a segunda etapa, os passes, vibrando este amor. Tudo isso que o Ricardo nos ensinou na noite de hoje. Vamos mentalizando o Mestre Jesus em nossas vidas e o motivo e o porquê de estarmos aqui. Como bem disse o nosso irmão, que possamos deixar para trás os hábitos, os vícios, tudo aquilo que nos prende ao homem velho, que nos acorrenta, que nos machuca e que nos vincula a consciência pesada. Pai, que alegria estarmos aqui, contemplarmos tão belos ensinamentos deste código moral ao Evangelho. Queremos a cada dia fazermos parte de
tudo aquilo que o Senhor nos oferece através da compreensão do seu amor. Que possamos, Pai, deixar para trás pouco a pouco aquilo que nos aprisiona e que nos faz sofrer esta ilusão material em que achamos que somos donos, quando na verdade nem o corpo levamos daqui. Nos desvie, Pai, nos ajude e nos encoraje a desviar das tentações do mau caminho, dos pensamentos ruins, daquela postura contra a caridade, da postura que nos faz mal. Que possamos deixar de lado esses sentimentos de ódio, de vingança, de inveja, de ciúmes, de apego. Olharmos a vida futura como um alvo a atingir e fazermos das tribulações degraus de crescimento e de amor em nossas vidas, nos olhando como irmãos, uns ajudando aos outros, nesta mútua benevolência que nos ensina Jesus Cristo. E a cada dia brilharmos mais e ajudarmos o próximo a brilhar conosco nesta linda jornada, e que essa semana seja essa libertação do homem velho para o homem revivido no amor, no Evangelho de Cristo. Que assim seja. Pessoas com crianças de colo podem passar aqui na frente agora, que tem prioridade no passe. Alguém que passou pela triagem, recebeu a fichinha branca, pode passar aqui na frente agora e me dar a fichinha. Quem recebeu a fichinha